Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema, Daniel Mastral e o seu suposto. Eu digo suposto porque ainda não se chegou, tá, a uma conclusão do que realmente de fato aconteceu. Tem alguns até que acreditam que ele mesmo forjou tudo isso para poder então sumir, desaparecer, então levar uma vida ali com paz, tranquilidade e tal. Mas isso também é uma coisa que acontece, né? Quando pessoas perdem aí grandes ídolos, como por exemplo Michael Jackson, muitos acreditam que ele está vivo até hoje, Elvis Presley e muitos outros, certo? Mas seja como for, por que então eu resolvi gravar esse tema aqui, certo? Praticamente fora dos meus assuntos ali em relação à Torre de Vigia. Que na verdade, a fundo, tem a ver porque nós estamos aí tratando de um homem, não é, que era satanista e se tornou um cristão. E muitos, não é, de nós, aliás, todos nós que fomos da torre, de certa forma, em menor grau, estávamos mexendo então com o satanismo, porque eu já falei aqui em outros vídeos que a Torre de Vigia ela está mergulhada no misticismo, tá, em assuntos espirituais malignos e tudo mais. Seja por meio das suas publicações, que existe ali muitas mensagens subliminares, enfim. Isso eu já falei em outros vídeos, não quero ficar aqui repetindo a mesma coisa para não cansar vocês, meus ouvintes. Tá? Até eu mesmo me canso disso. Beleza? Mais detalhes à parte, o que acontece é o seguinte. De vez em quando, todos nós somos curiosos, tá? Faz parte da constituição humana. Tá? A curiosidade, na verdade, ela é até um presente de Deus, porque sem a curiosidade, grandes coisas não seriam inventadas. Beleza? Então o homem, por ter essa natureza curiosa e até um presente da parte de Deus, ele acaba então descobrindo muitas coisas que são benéficas, úteis, mas também sabemos que muitas coisas acabam sendo construídas para destruir. Beleza? E é lógico, não é, que tudo que é um dom de Deus, quando em excesso, faz mal. Por exemplo, a curiosidade em excesso, como diz, né, acabou matando o gato. Então, tudo com equilíbrio é muito bom. Né? Sem curiosidade nenhuma é ruim, e sendo curioso demais também é ruim. Então, fazendo uso desse presente de Deus na minha vida, a curiosidade, eu fui ali, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para saber como é que está o pé ali das investigações em relação ao que aconteceu, essa fatalidade que aconteceu com o Daniel Mastral, beleza? E eu gosto, né? Acho que a maioria de nós gostamos de, enquanto está assistindo os vídeos, lendo ali os comentários e tal, beleza? E eu percebi, me deparei com tantas pessoas comentando o seguinte, pessoas, né, se dizendo cristãos, então dizendo assim, não, que ele, por ter feito tal coisa com ele mesmo, perdeu a salvação, foi para o inferno e tal. Aí eu falei, meu Deus, tá. Bom, e eu comecei a me coçar, né, tentando não fazer um vídeo em relação a isso, mas por fim a minha pressão interna, né, a vontade de querer falar sobre isso foi maior e por isso estou gravando esse vídeo. Fiquei pensando muito, será que de repente se eu falar sobre isso eu não vou estar de alguma maneira encorajando, tá, outras pessoas que estão pensando em fazer isso e de alguma maneira eu acabar falando coisas que de certa forma poderia incentivar, né, outras pessoas a fazerem isso. Mas aí eu pensei e falei, não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver porque eu acredito que as pessoas, tá, todos nós, temos muito mais tendência para fazer as coisas que são proibidas do que quando não. Né? Eu vou dar um exemplo do... Eu tive gatos. Tá? Eu gosto de gatos, certo? Não tenho hoje nenhum gato, mas eu já tive, pelo menos, já cheguei momentos na minha família que nós tivemos 7 gatos. Minhas filhas são apaixonadas por gatos e tal, minha ex-mulher também, e eu acabei, por intermédio da influência delas, criando também amor pelos gatos. Tá? Eu era muito mais fã de cachorros do que de gatos. Mas é como eu já disse, né? Acabei ficando influenciado e peguei muito amor por gato, paixão e tal, enfim. Mas o gato ele tem uma característica muito interessante. Quem tem gato vai confirmar o que eu estou falando aqui. Se você fecha a porta, tá? O gato ele quer sair. Ele começa a arranhar a porta. Eu tinha uma porta de madeira da sala que praticamente já tinha ali quase um buraco transponível. De tanto os gatos ali ficar arranhando, querendo sair. Eles coçavam a unha, mas ao mesmo tempo, né, sinalizando que queriam sair.
Aí nós íamos lá abrir a porta, abrimos a porta. O gato dava uma saidinha ali e tal, daqui a pouco ele voltava e deitava ali no nosso colo, no sofá, enfim. Mas bastava ir lá fechar a porta, o gato já saía e já ia lá, querendo que a porta ficasse aberta. Entendeu? Então, eu me lembrei disso. Questão das proibições. Tá? Quando se fecha as portas, se proíbe, nós queremos de alguma maneira, dá a impressão que nós estamos sentindo preso, sentindo sufocado e queremos então sair. Tá? Sair do quê? De um ambiente proibidor. Certo? Então, quando se deixa, digamos assim, a liberdade, o nome do canal, Liberdade, canal da Liberdade. Quando deixa então as portas abertas, nós queremos ficar. Isso é em tudo na vida. Por exemplo, você está casado ou casada, né? Existe ali uma pressão, você está ali, começa a perceber que já começa a se criar um ambiente de medo, talvez a esposa comece a te ameaçar, talvez excesso de ciúme e tudo mais. Olha, se você, aí começa a vir as ameaças, proibições e tudo mais. E aí o que é que acontece? O que acontece? Acaba criando ali, tá? Até no inconsciente, uma sensação de querer fugir, de querer sair daquela situação opressora, tá? Ambiente pesado e, né, cheio de cobrança e tudo mais. Isso, logicamente, também em relação ao marido com a esposa. Isso é muito mais em relação ao homem, com o homem em relação à esposa do que o contrário. Não é? O homem é muito mais ciumento e tal, muito mais, digamos, dado à violência, de ameaça e tudo mais, certo? E aí, então, aquilo que era para ser um ambiente leve, cheio de amor, não é? Os laços que deveriam ali, então, prender o casal, que seriam os laços do amor, agora começa a vir correntes, tá? Proibições. E por mais que se ameace, eu já vi, né, já li, já assisti casos, por exemplo, que por maiores que sejam a ameaça, mesmo ameaça de morte mesmo, a outra pessoa sai fora, entendeu? Acaba arrumando outra pessoa, porque ela está inserida dentro de tanto medo, que ela acaba, sabe uma coisa, tá? E acontece muitos, né, homicídios aí, como que se diz, feminicídio, crimes passionais, enfim. Mas aí então, veja bem, voltando aí ao foco. Então quando eu estava lendo os comentários, tá? Eu então falei, poxa, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? E como eu já disse, fiquei um pouco meio apreensivo em relação a estar então... Com licença só um pouquinho. Desculpa. Então, o que acontece é o seguinte, eu fiquei pensando, como eu já disse, né, se eu iria fazer então esse tema, tá? Mas é como eu já disse. Então, o que eu vou falar aqui, né, é destacar o grande amor de Deus, a liberdade que nós temos, entendeu? Muito melhor do que essa ameaça. Olha, pessoas que fazem isso, elas não são salvas, elas vão perder a salvação, né? E como eu já disse, pessoas que estão inclinadas, estão passando por momentos tensos na sua vida e tudo mais, diante dessas ameaças, diante desses terrores que é colocado pelas igrejas e tudo mais, tem muitas pessoas que acabam dizendo, sabe de uma coisa? Não é? Então eu creio, tá? Novamente batendo nessa tecla, que essa questão do medo, dessa questão da proibição, olha, não faça tal coisa e tudo mais, o meu incentivo é lógico, né? Não partir para isso, encarar a vida, tá certo? Com todos os seus problemas. Mas nem todos nós somos iguais, nem as nossas constituições não são iguais, os nossos problemas não são iguais, tá? Nós não podemos atirar pedra no telhado dos outros, porque o nosso telhado é de vidro, nós não sabemos que situações a vida ainda vai nos trazer, entendeu? Então hoje é fácil eu sentar aqui e falar, olha, essas pessoas que fazem isso e tal, não tem salvação. Essas pessoas que fazem isso vão para o inferno. É bem tranquilo, é cômodo eu pegar e sentar aqui e ficar falando sobre isso. Talvez eu vou trazer vários inscritos que pensam da mesma forma que eu e vai dizer, é isso mesmo, e tal, que não sei o quê. Mas é aquilo que eu falei, nós não podemos esquecer que o mundo, ele gira. Tá? E aí, de repente eu entrar numa situação tal qual entrou o Daniel Marcel? Nós não sabemos, tá certo? Então, temos que tomar muito cuidado em querer ser pessoas julgadoras, tá? Porque nós realmente não sabemos
de todos os pormenores e tal que envolvia ali a sua vida, certo? Mas então, o ponto é, qual é a minha opinião em relação a uma pessoa que chega a esse ponto? Ainda que não foi o caso de Daniel Mastral, que, como eu já disse, não se tem a certeza. Mas eu estou falando aqui diante de uma possibilidade, né? Porque, como eu já disse, muitos estão escrevendo lá dizendo que Daniel, então, perdeu a salvação, que foi para o inferno, blá, 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 blá. Então vamos trabalhar nesse tema, certo? Então, Wilson, o que você acha sobre isso? Você acha que uma pessoa que comete tal coisa, tá? Ou que vai cometer tal coisa, está pensando em cometer tal coisa, ela perde a salvação, ela vai para um tormento eterno, porque, enfim, ela tirou aquilo que cabe a Deus, porque tem muitos que vão falar que é Deus que deu, Deus que tem o direito de tirar e tudo mais, né? Alguns outros vão pegar exemplos da Bíblia, dizer, mas quem fez isso, Saul, por exemplo, era um homem que se tornou rebelde, acabou então ali atentando contra a própria vida. Judas também se tornou um traidor de Jesus, acabou também atentando contra a sua própria vida. Nós temos aí o exemplo de Abimeleque, tal, e muitos outros. Aí, pelo menos, acho que a Bíblia cita, se não me engano, 10 casos de pessoas que se atentaram, certo? E as pessoas vão dizer isso. Mas eles eram pessoas que deixavam desejar, que deixaram desejar em relação à sua relação com Deus e tudo mais, então acabaram e tal. Então, tem muitas pessoas que vão pegar esses exemplos e vai dizer que então é antibíblico, que isso mostra que a pessoa então que fez isso eram pessoas que tinham perdido o favor de Deus, etc. Mas entre esses que a Bíblia cita, nós podemos citar Sansão, por exemplo. Sansão, ele está lá na galeria dos homens de fé. E aí? E Sansão não acabou atentando contra a própria vida? Ele não usou a sua força, o seu poder para poder então derrubar ali as colunas e estava debaixo daquela laje e ele acabou indo juntamente, né, com todos aqueles outros que ele tinha o objetivo ali de eliminar. Então, tá? E Sansão, como já disse, é lógico, Sansão ele chegou numa situação, né, de perder as duas vistas, tá? Que Deus me livre acontecer isso comigo ou com você, tá? Ele também ali foi traído, né, para a pessoa que ele tanto amava, entendeu? Então a vida de Sansão chegou num ponto assim realmente muito complicada, né? Mas então, Sansão ele fez isso. Por mais que você venha dizer para mim, não, mas Sansão, não sei o que, o objetivo dele era matar o tal, mas ele estava ali junto. Tá? Acabou fazendo algo que ele mesmo também, em outras palavras, ele acabou provocando algo que prejudicou ele mesmo. Tá certo? Mas ainda que você venha aqui com argumentos e mais argumentos para dizer que Sansão, isso, aquilo, outro, que não foi bem realmente um atentado contra a própria vida, também eu não estou usando esse argumento aqui, tá, para querer então falar assim, olha, um homem de Deus que está na galeria dos homens de fé cometeu contra a sua própria vida. Não. Eu não vou me deter também nesse argumento aqui, que muitos poderiam dizer que seria muito fraco, certo? Então vamos em algo muito mais poderoso, beleza? Também é digno de nota que a maioria dessas pessoas, praticamente todas elas que fizeram isso, eram pessoas que estavam extremamente angustiadas. Saul, por exemplo, ele atenta contra a sua própria vida pelo seguinte, o exército inimigo estava chegando para apanhá-lo, tá? E na cabeça de um judeu era inconcebível morrer à mão de um iníquo, entendeu? Então, se nós formos ver a fundo, provavelmente ali tudo indica que Saul estava demonstrando um ato de fé, tá? Porque ele não queria ser executado por um inimigo, um iníquo, que para os judeus era algo abominável. Então ele preferiu, então, ele mesmo, ter uma coragem, tem que ter uma coragem muito grande, né? Porque ele poderia pensar o seguinte, então eu vou me entregar e tal, né? De alguma maneira, quem sabe eles usam de misericórdia de mim, façam de mim ali algum escravo, tá? Mas eu vou continuar vivo, tenho uma chance. Mas não, entendeu? Então, no fundo, poderia ter sido ali um ato de fé no seu último momento de vida. Quem sabe? Podemos ter certeza que não? Não dá para saber. Tá, então continuemos. Quem é então, ou aonde nós poderíamos nos apoiar, tá? Para que nós pudéssemos então ter um conforto, né? Onde o medo, o temor, os terrores poderiam cair por terra,
em relação a essa coisa, de nós acreditarmos, de muitos acreditarem, então, de que se alguém faz isso com a sua própria existência, então ela perde ali o favor de Deus, ela acaba indo ali para o, como chamado, tormento eterno. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Torre de vigia e o tormento eterno, o inferno, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Eu não vou falar isso aqui agora, do que eu penso, a base das escrituras, porque não é o objetivo desse vídeo aqui, entendeu? Wilson, mas deixa de enrolação, vamos lá. E aí, o que você acha? Vamos lá. Eu, acredito piamente, e você também possivelmente vai entender o que eu vou falar aqui, vai acabar também concordando, que todas as coisas, ela tem uma grande mudança radical, tá? Quando Jesus, então, ele se entrega por nós, quando Jesus ele cria ali o novo pacto, beleza? Uma nova aliança, porque nós sabemos que muitas coisas que as pessoas viviam e acreditavam e praticavam era baseado de acordo com a velha aliança, com o velho pacto. E quando Jesus então institui um novo pacto, a nova aliança, e ela passa a vigorar depois do ano 70 da Era Comum, ou melhor, ela passou a vigorar 100%, porque até então ela funcionava, vamos dizer, 50%, certo? Porque, como eu já repetindo, o templo ainda estava de pé, a representação da lei. Então, a graça verdadeira, a verdadeira graça, a nova aliança, ela passa então a funcionar 100% após a queda de Jerusalém. Eu vou falar várias vezes sobre isso aqui para ficar gravando na mente, certo? E para que muitos que ainda duvidam disso, vai pesquisar, para se ter a certeza de que realmente a graça, a verdadeira graça, ela só passa a funcionar, a nova aliança, 100% depois da queda de Jerusalém, no ano 70 da Era Comum, às mãos dos judeus, dos romanos. Beleza? Então, o que acontece? Quando Jesus ele então institui o novo pacto, as coisas mudam radicalmente. Radicalmente. Certo? Já visto quando nós começamos a ler o livro de Atos, Romanos e tal, que eles então, né, diante de tanta pressão dos judeus que estavam acostumados a viver, né, centenas e centenas de anos debaixo de leis, então dizer, poxa, mas essa liberdade ela é muito, ela nos assusta. Se for isso mesmo, não é, que a lei foi pregada, isso nos assusta. Precisamos de alguma coisa para dar uma... Porque era excesso de liberdade. Né? Estavam fazendo muito mal para eles. Tá certo? Eu não lembro aquele... Eu acho que eu fiz isso no último vídeo, falei sobre Rapunzel, que quando ela se liberta da torre, ela acabava dizendo, puxa, mas... Ou seja, ela estava tão acostumada a viver dentro do terrorismo, dentro de uma prisão ali, que estava decretada perpetuamente para ela, sem condições de ser liberta, e quando ela se depara com um mundo maravilhoso, tá? Um verde, pisa na grama, descalço, e sai correndo, riachos maravilhosos, tudo mais, enfim, um ar novo, ela se assusta com tanta liberdade e ela acaba se deprimindo e voltando para o castelo, para a torre. Tá? Então, os judeus estavam nessas mesmas condições, eles estavam tão presos pelas leis, tá? E vítimas, até mesmo aqueles judeus, muitos deles eram vítimas das suas próprias leis, que eles acrescentaram muitas leis em cima das outras leis. E diante de tanta liberdade que Paulo começa a lhe trazer, dizendo, não, agora não é mais assim, agora é tudo na base da graça, da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então eles começaram a ficar muito, digamos assim, traumatizados com tanta liberdade. Então aí o que acontece? Então eles se reúnem ali, então chega àquela conclusão, então faz o seguinte, vai... fala para eles então guardarem ali dos ídolos, da fornicação, de comer o animal estrangulado, tá? Que não tem nada a ver com transfusão de sangue. E aí então trouxe ali um certo, puxa, ai que bom, tem algo para nos mantermos presos, para a gente manter um pouco daquele sentimento que nós tínhamos de prisão, tá? Então Paulo ele já entendia, já estava entendendo bem a questão da liberdade, tanto é que Paulo, quando ele se converte a Jesus Cristo, ele passa 3 anos, tá, no deserto da Arábia, ali então meditando em todas as coisas, porque veja, é como eu já disse, não é fácil, tá, você ser liberto de um sistema opressor, como aconteceu com os judeus, aquele sistema cheio de leis, de repente está diante de uma liberdade enorme que a nova aliança traz.
E então Paulo ele passa ali, então também, porque ele era judeu, ele, poxa vida, e agora? Pô, mas o apóstolo Paulo acho que deveria estar se deleitando, meu Deus, é muito maravilhoso. Puxa vida, bem que os profetas do passado diziam que Deus iria fazer uma nova aliança, que ia escrever as leis na tábua do coração, e não precisaríamos mais de ninguém dizendo faça isso, faça aquilo, olha, este é o caminho, vai para a direita, vai para a esquerda, não precisaríamos mais nada disso, porque agora nós teríamos uma bússola interna apontando o caminho. Que maravilha, agora eu tenho autonomia, não preciso mais de um sumo sacerdote tendo que interceder por mim, eu tendo que ir lá oferecer o sacrifício pelos meus pecados, tá? Anualmente, ano entra ano, sai ano, e assim por diante, essa coisa cansativa. Agora não. Agora eu posso chegar onde eu estiver, ajoelhar e falar diretamente com Deus através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Que maravilha! Agora eu não preciso mais estar preso a um sistema judaico com seu templo e tudo mais, visível, onde eu teria que ir uma vez por ano lá, tá? Peregrinar e etc. Agora não, agora onde eu estiver aqui, posso me ajoelhar e me adentrar à Nova Jerusalém, tá? Que está nos céus, a livre. Agora eu estou entrando pelos portões da livre. Olha, então assim, era algo assim imensurável, entendeu? E aí, como eu já disse, então como o templo ainda estava de pé, e ele só cairia então no ano 70, então aqueles judeus não estavam então assim de todo errado, digamos assim, de viver um pouco ainda das coisas da lei, porque como já disse, novamente repetindo, a lei ainda estava operante devido à representante maior, Jerusalém, está de pé, certo? Pois bem, então, voltando aí o Evangelho, as boas novas, que realmente de fato são boas novas, veja, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se o Evangelho, eles são boas novas, boas notícias, elas têm que ser boas notícias mesmos, tá? Agora, se eu estou dentro de um sistema religioso opressivo, ok? Que boas notícias que eu tenho? Estando dentro de um sistema opressivo, controlador, que coloca muito medo. Se você fizer isso, você vai para o tormento eterno. Se você fizer aquilo, você vai ser destruído por toda a eternidade, conforme ensina a Torre de Vigia. Beleza? Que boas novas são essas? Ok? Que boas novas é essa que as pessoas servem a Deus muito mais por medo do que por amor? Que na verdade não deveria nem existir esse termo aqui, muito mais por medo. Não deveria existir medo nenhum, mas única e exclusivamente amor. Mas o Wilson, Jesus mesmo falava para tomar cuidado, para vigiar, para perseverar até o fim. Isso nós vamos falar, vocês vão perceber que esse perseverar até o fim não era para nós. Eu vou mostrar dentro da Bíblia. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Tem muitos que pegam essa passagem e quer dizer o seguinte: tudo bem, eu me tornei cristão, tá? Me converti. Mas a Torre de Vigia mesmo ensina isso para os seus escravilégios, para os seus enfim, para os seus funcionários, testemunho de Jeová. Não, nós temos que perseverar até o fim para ser salvo. Eu vou mostrar para vocês que esse perseverar até o fim não é para nós, beleza? Não é para os nossos dias. Vou mostrar dentro das Escrituras, beleza? Não é para nós. Tá? O que Deus deu já nos deu, e eu vou falar isso agora, para fechar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O que Deus deu para nós, que é a salvação, ela é irrevogável. Você sabe o que significa a palavra irrevogável? É algo que é inanulável. Não existe anulação. É perpétuo. O que Deus dá para nós é perpétuo. Mas o Wilson, você está indo contra as Escrituras. Porque tem condições. A Bíblia não diz se você fizer aquilo, aí você vai ganhar aquilo outro. Não, isso não era para nós. Eu vou mostrar que não era para nós essas condições. O condicional não é para nós. Nada dos condicionais que Jesus falou e tudo mais foram para nós. E quando vocês entenderem que para Deus, hoje, abaixo da nova aliança, debaixo da nova aliança, não existe condições, não existe se, esquece o se. Beleza? Os dons e os presentes de Deus e tudo mais são irrevogáveis. Não se dá para anular. Certo? Beleza, vamos então agora fechar. Olha, veja bem.
imagina que eu me tornei cristão, passei a crer em Jesus Cristo, e aí eu pego e digo assim, Deus, muito obrigado, eu conheci o teu filho Jesus, agora eu tenho fé, agora eu tenho uma esperança, tá, de vida eterna, agora eu não tenho mais medo, agora eu estou realmente fascinado com as boas notícias, tá, realmente o teu evangelho são boas novas. Mas eu venho escutando, ó Deus, muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes aí, dizendo o seguinte, que existe a tal da condições, que eu tenho que, não posso fazer isso, né, nem aquilo, porque senão, tá, eu vou ser penalizado, eu posso perder a salvação, eu posso ir para o inferno e tudo mais, e aí, né? O que o Senhor me diz, meu Deus? Eu estou um pouco preocupado, eu quero saber exatamente, eu não quero perder minha relação com o Senhor, não quero perder minha salvação, tá? É muito maravilhosa, mas eu sou imperfeito, Senhor Deus. Eu sou constituído de carne e sangue, estou sujeito ao seu filho, o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Ele disse que existe uma luta grande entre a carne e o espírito, tá certo? E eu já ouvi, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, alguns, parece que têm a mente mais aberta, dizendo que não, que eu não perco a salvação e tal, que a salvação é algo garantido, tudo. Mas, Deus, quando eu leio lá o apóstolo Paulo falando que ele tem uma luta muito grande interna e que ele esmurrava o próprio corpo dele, tá certo? Para não errar o alvo, para atingir o objetivo, isso me assusta um pouco, ó Deus. Porque se o apóstolo Paulo, sendo que ele era uma pessoa escolhida diretamente pelo Senhor, com tantas experiências do Espírito Santo e tudo mais na vida dele, e mesmo assim ele fazia tudo isso, ele se esforçava, e eu, né, um pobre comedor de arroz e feijão, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu não sei se eu vou conseguir fazer igual o apóstolo Paulo fazia, entendeu? De ficar me esmurrando, de ficar lutando para vencer a carne, para então eu não perder a luta, tá? Porque eu entendo que o perder a luta é perder o seu favor, a salvação e tudo mais. E aí, meu Deus? Aí Deus olha para mim e diz assim, não, Wilson, presta atenção. Não esqueça que quando o apóstolo Paulo falava essas coisas, ele tinha um objetivo em mente, ele tinha algo em mente. E o que eu vou falar para você, depois você vai fazer um vídeo, você vai falar isso para os seus telespectadores, beleza? Então, Wilson, esquece, isso que o apóstolo Paulo fazia é porque ele estava debaixo de lei ainda. A lei ainda estava vigorando até o ano 70, depois mudou, certo? Aí, então, o que eu estou te falando aqui agora, eu quero que você passe isso para os seus ouvintes, beleza? Tá bom, Senhor Deus. Mas aí, Senhor Deus, o que o Senhor pode então me garantir? O que o Senhor pode me provar de que eu posso me sentir seguro em relação à salvação, que eu não perca, que eu não vou perder, e que eu possa passar isso para os meus ouvintes também para trazer segurança para eles. Wilson, é o seguinte, eu vou te falar então, tá? Vou falar uma coisa para você, tá? E já vou dar pelo menos um princípio, um início, e aí depois você, como repetindo, você vai fazer um vídeo e vai contar mais coisas que eu vou te falar, tá? Que eu já te falei que não dá para você falar tudo nesse vídeo, eu te entendo isso. Wilson, é o seguinte, o que pode fazer você perder a salvação, tá? Depois que a nova aliança passou a vigorar 100%, ela está dentro dessa lata aqui, ó. Tá? Aí, veja bem, aí faz de conta que Deus me deu essa latinha aqui, certo? Aí Deus chegou para mim e falou assim, Wilson, aquilo que pode separar, aquilo que pode fazer você perder a salvação, tá? As coisas que podem fazer você perder a salvação, está escrito em vários papelzinhos aí, dentro dessa lata, tá? Tudo aquilo que pode fazer você perder a salvação está dentro dessa lata. Então você vai abrir e você vai ler cada uma. Então isso, você vai abrir agora, tá? E mostra para os seus telespectadores também o que tem dentro da lata. Então tá aqui a lata, vamos abrir, vamos ver. Aí, eita Deus, mas não tem nada aqui dentro. Não tem nada. Está vazia. O que isso quer dizer com isso, Wilson, o Deus Todo-Poderoso? O que eu quero dizer com isso? Agora, Wilson, eu quero que você leia Romanos. Tá? O que você achou aí dentro, Wilson? Não achei nada. Então, leia Romanos, Wilson, capítulo 8, versículo 38 e 39. Então, diz assim.
Pois eu tenho a certeza. Ah, certeza. O apóstolo Paulo não tinha dúvida, ele tinha certeza. De que nada. Senhor, eu não encontrei absolutamente nada dentro dessa lata. Nada. Então continua lendo para os seus ouvintes isso. Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Ah, peraí. Lê direito, Wilson. Acho que você não leu certo. Senhor, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte causada pela própria pessoa. Não está escrito não, Senhor Deus. Aqui está escrito nem a morte, só isso. E isso você leu certo para os seus ouvintes, para os seus telespectadores. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita, Deus da glória! Uma salva de palmas para o apóstolo Paulo que tinha certeza de que nada pode nos separar de Deus. Nada, nem as coisas lá de cima. Entendeu? Os dons de Deus são irrevogáveis, o presente da vida eterna é irrevogável. Nada. Nem a morte, ali não está nenhuma exceção. Olha, eu tenho absoluta certeza de que nada, com exceção, pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Não existe nenhuma observação ali. Beleza? Mais claro do que isso, Wilson, é impossível. Então, você não viu o que eu falei? Que aquilo que pode fazer você perder a salvação estava dentro da lata, e quando você abriu, o que tinha? Nada. Entendeu? Aí tem muitos que ficam procurando alguma coisa onde nada existe. Aliás, existe uma religião aí, os budistas, tá? Lá eles têm uma prática. Então, para os iniciantes, eles falam o seguinte, entre outras coisas, que o novo lá, convertido lá ao judaísmo, eles têm que ficar lá no monastério, lá, enfim, no lugar isolado, e ali eles têm que ficar meditando ali por muitas horas. E um dos objetivos é o seguinte, você vai ali, vai ficar ali isolado, e você vai ficar meditando, pensando o que você pode encontrar onde nada existe. Aí deixa a cabeça fraca. Entendeu? Deixa a mente não batendo legal, porque a pessoa vai ficar horas e horas pensando, o que eu encontro onde nada existe? O que eu encontro onde nada existe? Não encontra nada. Entendeu? Mas alguns que têm a mente mais fértil acabam achando coisas da sua própria mente. Entendeu? Porque absolutamente onde não existe nada, nada se encontra. E essas pessoas que conseguem achar alguma coisa onde nada existe, são pessoas que começam a ficar esquizofrênicas. Entendeu? Porque as pessoas que são esquizofrênicas, elas não acabam enxergando coisas que não existem. Eu conheci uma pessoa esquizofrênica que ela enxergava câmeras dentro das tomadas. Entendeu? E aí eu falava assim pra ela, ela ficava assim, você tá vendo? As câmeras ali, ó, tem câmeras dentro das tomadas filmando a gente. Aí pra poder, né, tirar aquele peso da pessoa, das pessoas esquizofrênicas, aliás, digo de passagem, que era uma testemunha de Jeová. Entendeu? Não era a pessoa da minha família. Era uma pessoa, eu não vou entrar aqui nos detalhes quem é essa pessoa, mas não era da família, era uma pessoa que eu acabei conhecendo. E ela era testemunha de Jeová. E ela ficou esquizofrênica, ela via coisas, ouvia coisas que você não via e não existia na cabeça dela. Entendeu? Ela conseguia achar coisas onde nada existia. Entendeu? Isso através de uma mente perturbada. Beleza? Mas uma mente tranquila, harmoniosa, que está funcionando ali razoavelmente bem, quando eu digo razoavelmente, não é perfeita. Mas também não pode ser uma mente que funciona desarrazoadamente. Palavrinha difícil.
Aí o que eu fazia? Quando ela falava que estava vendo coisas lá nas câmeras, aí eu dizia assim, então vamos dar um tchauzinho. Oi, tudo bem? Bom dia pra vocês e tal, tal, tal. Aí ela ficava assim, Wilson, mas... Não, você tem que interagir com eles, entendeu? São... por que eu fazia isso? Porque eu me lembrava daquele filme, tá? Eu não fazia isso pra zoar, mas é porque eu me lembrava do filme chamado Mentes Brilhantes, aonde aquele... E foi baseado, né, em realidades. Onde a personagem ali, principal, ele estudava muito também. Você vê que a própria Bíblia aconselha, não estuda muito, não estuda demais, em excesso, porque isso vai prejudicar aqui o sistema computacional, entendeu? Então estuda, mas com moderação, entendeu? Como eu já sempre falo, tudo em excesso faz mal pro, né, pro computador. E então aquele homem estudava muito, muito, muito. Aliás, essa mulher também, essa irmã estudava muito também. Entendeu? Era uma pessoa extremamente inteligente. Então, nada contra as pessoas inteligentes, tá? Os excessos. E aí o que acontece? Aí eu me lembrava do filme Mentes Brilhantes, que é aquele homem, né? Que foi realmente, ele morreu não faz muito tempo. Ele estudava muito, 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 muito e acabou ficando ali fraco dos parafusos e tal. E ele começou a ter visões, começou a ficar esquizofrênico. E eu não me lembro agora em detalhes, mas ele acabou. Quando ele via aqueles vultos, quando ele via aqueles seres e tudo mais, ele acabou criando uma certa intimidade, entendeu? Aí tornou a vida dele leve. Então ele passou a conviver com seus monstros, entendeu? E o que eu queria passar para aquela irmã lá, esquizofrênica, era isso. Tentar fazer com que ela ficasse em paz com seus monstros. Não, fica lá tranquilo. Se eles estão te filmando é porque eles gostam de você. Entendeu? Ninguém seria filmado se não fosse importante. Então você é uma pessoa importante, tá? Aí às vezes nós estávamos, era um pouquinho até às vezes meio assustador, porque às vezes nós estávamos na sala, assustador, mas eu tô rindo. Desculpa, tá? Parece meio contraditório, mas é para fazer o vídeo ficar um pouco leve também, tá? Então, o que acontece? Às vezes nós estávamos na sala e assistindo uma televisão, qualquer coisa, e ela estava ali com a gente, daqui a pouco ela ficava assim olhando para a janela, né? E eu ficava olhando lá para fora e dizendo assim, vocês estão vendo? Olha lá. Aí eu me levantava e, né, ia na janela e dizia, ei, quer entrar para tomar um café? Vem tomar um café. Não, isso, mas você não sabe se eles... Mas não, eu acho que se eles fossem pessoas tão assim, eles já teriam entrado. Entendeu? Você não está vendo? Eles não são pessoas fortes e tudo mais? São. Então, né, o que seriam esses portões aí para eles? Então, vamos convidar eles para entrar. Não, fecha a janela. Então tá bom. Aí eu falo, estamos assistindo aqui televisão, tá? Não queremos ser incomodado. Passa uma outra hora aí, tá? Mas marca horário para vir tomar um café aqui com a gente. Aí eu fechava a cortina. Aí pronto, tá ouvindo? Ih, já ser retirado. E ela passou a gostar de mim, do meu jeito, entendeu? Porque eu procurava fazer a coisa ficar leve, entendeu? Eu não ficava entrando na paranoia dela no sentido, ou então de ficar dizendo assim, também outra coisa que eu aprendi, por isso que é bom estudar, não é? Coisa que eu estudei também, que você não pode ficar contrário nessas pessoas, dizer, não, isso não existe, é coisa da sua cabeça, entendeu? Você tem de alguma maneira achar as saídas, e uma das que eu achava era essa, que eu não concordava, não, realmente, mas enfim. Pois bem, então vocês entenderam aqui o ponto? Nada pode nos... Aliás, olha, pegando aqui, uma das coisas que pode ter acontecido com o nosso amigo Daniel Mastral foi isso. Uma possibilidade, veja bem, tá? Nós vemos, até deu uma fungada aqui, igual semelhante a ele, né? Uma das coisas que acontece muito é aquilo que eu falo, muito estudo. E ele era um homem muito estudado. Nossa, um homem inteligente. Você viu o que ele fazia ali com aqueles tchaco? Impressionante, né? As artes marciais. Uau! Entendeu? Então existe um perigo muito grande. Tudo que é em excesso, eu sempre falo isso, tudo que é em excesso acaba de alguma maneira sendo prejudicial. Tá? Então, é como eu falei, esse meu canal aqui da Liberdade, de vez em quando eu vou dar uma tocadinha lá na torre de vigia, lá nas práticas espíritas dela e tudo mais, mas eu não quero, como eu já disse, ficar aqui. Porque que acontece? Eu posso acabar entrando numa paranoia. Porque de tanto eu ficar pesquisando, porque a publicação, se eu virar assim, se eu virar... Até quero agradecer uma pessoa que falou, Wilson, pega o livro, acha o livro lá, não sei aonde, dá a torre de vigia e vira de cabeça para baixo, que você vai ver o Satanás lá.
Desculpa eu estar rindo, mas hoje eu tô meio morado. Mas é que é assim, eu. Se eu conseguir esse livro, beleza, né? Mas não vou atrás, assim, ficar procurando, eu quero achar esse livro porque eu quero virar de cabeça para baixo para saber e tal. Não. É como eu já falei, basta olhar para os produtos que a Torre de Vigia produz, que você não tem dúvida de que eles vivem ali juntamente, igual a Rapunzel, que vivia ali o próprio demônio. Entendeu? Então é como eu falei, eu não preciso, tá? E nem você precisa ficar ali tentando provar para A mais B que a Torre de G é uma indústria de gente desequilibrada, entendeu? Tomadoras de remédios controlados. Não precisamos. Como eu já falei, basta ver. Você não vê eu falando dessa irmã aí que ficou, né, esquizofrênica? Testemunho de Jeová? Entendeu? E então eu não quero ficar aqui, porque é como eu já disse, eu não quero entrar nessas paranoias. Eu quero ter equilíbrio, tá? O equilíbrio é algo maravilhoso. Ó, uma das coisas que me faz e me fez e me faz viver uma vida equilibrada foi graças a Deus eu ter estudado física. Entendeu? Eu estudei física quântica, estudei física aplicada, estudei física clássica. E o estudo da física me trouxe muita coisa maravilhosa, tá? Porque a ciência é de Deus. Deus usou ciência para fazer o universo. O universo é ciência e matemática e química, enfim, tá? Então, quando você estuda ciência, ou qualquer outra área aí, química e medicina, você está estudando Deus. As coisas que Deus criou, as coisas que Deus usou para fazer o universo, tá? E então, eu dou muito graças a Deus por ter estudado, porque a física ensina equilíbrio, tá? A física ensina que uma coisa depende da outra para funcionar. Tudo num equilíbrio. Senão o mundo nem existiria mais. Se o mundo não fosse, de certa forma, equilibrado, Wilson, mas lógico, acontece grandes tragédias em determinado local. Mas enquanto está acontecendo grandes tragédias em determinado local, outro local está acontecendo maravilha, prosperidade e bênção. Aí vai chegar uma outra hora que aquele lugar que está maravilha, ó, bênção, vai dar uma desequilibrada e aquele outro local que aconteceu uma tragédia e tal, vai prosperar. Tudo é assim. Funciona de forma equilibrada. Entendeu? A vida é feita de altos e baixos. Nossa vida é assim. Uma hora eu estou. Daqui a pouco. Uau! O meu canal, por exemplo, estava bombando. Eu falei, nossa, estou. Muitos inscritos chegando, muitos comentários. Agora, de uma semana para cá, despencou. Meus vídeos estão dando baixa visualização. Mas aí, faz parte. Eu já fui até aqui pesquisar no YouTube por que está acontecendo isso. Aí fala, isso é normal, isso é normal. É verdade, faz parte do sistema, entendeu? Uma hora a montanha russa, o carrinho tá lá em cima, daqui a pouco despenca. E é isso. E vamos levando. É isso que faz a vida ser gostosa. Porque veja bem, se meu canal começar só a crescer indiscriminadamente, chega uma hora que eu perder um pouquinho assim, sabe, aquele prazer. Porque o grande lance é isso, é os desafios da vida. Entendeu? Caiu, vou fazer outro vídeo, vou jogar, quem sabe esse aqui. Não deu certo, vou fazer um outro. Aí, Wilson, então você está fazendo vídeo para o seu canal crescer. Lógico, também não vou ser demagogo. Também, lógico que eu quero isso. Eu falei também, entendeu? Eu não falei exclusivamente com esse objetivo. Tá? Um dos meus objetivos desse canal é ajudar a trazer liberdade. E eu estou gostando, aliás, alguns estão comentando, Wilson, olha, seu canal, parabéns e tal. Teve um aí que comentou assim, Wilson, eu assisti um vídeo seu aí, não concordo com a metade do que você disse. Mas aí teceu um elogio lá que eu falei, valeu. Nossa, quando ele falou que eu estou sendo diferenciado, porque eu quero de fato ajudar, que eu não sou como os outros canais aí que está querendo criar uma outra seita, tá? Menor em relação à Torre de Vigia, eu já fiquei feliz. Entendeu? Então é como eu falei, eu não quero aqui ficar criando um código igual, falar, vive igual eu estou vivendo, porque é maravilhoso. Não. Aqui a ideia é dar as ideias, e cada um faz o que bem entender. Tem muitas novidades ainda que esse canal vai trazer, mas eu estou indo bem devagar, entendeu? Sem pressa, tá? Não quero aqui fazer um vídeo todo dia para poder... Isso também é uma prova de que o meu objetivo não é fazer o canal crescer, porque eu não lanço vídeo todos os dias, entendeu? Beleza. Então é isso. Então ficou legal, nada nos separa do amor de Cristo, nada, nem a morte, nem a vida. E não existe nenhuma observação, olha, nada nos separará do amor de Cristo, exceto, você viu que o apóstolo Paulo não tem nenhum exceto, nenhuma observação, não existe nenhum se, não existe nenhum mas, entendeu? Mas pelo contrário, ele tem ali absoluta certeza absoluta de que nada, tá? É isso sim,
é harmonioso com o que a Bíblia diz, porque Deus é amor, entendeu? Ele não tem amor, ele é amor. Deus simplesmente ama, entendeu? Simplesmente ama. E é inexplicável, o amor é algo inexplicável. Simplesmente amamos. Você talvez ama um filho, que lá ele apronta e tudo mais, mas você simplesmente o ama. Não dá para explicar isso. Você tem um marido lá que você ama o seu marido, ele faz isso, faz aquilo e tal, mas você simplesmente o ama. Você tem uma pessoa que você gosta do sexo feminino e você simplesmente a ama. Simplesmente a ama. É inexplicável o amor. E eu estou falando de pessoas imperfeitas em relação a outras pessoas imperfeitas. Agora dirá de um Deus absolutamente perfeito, que é amor. Porque eu tenho uma quantidade de amor, uma certa grau de amor, digamos, vai. Como não dá para medir o amor, não sei se nem a palavra grau cabe aqui. Mas enfim, eu tenho a capacidade de amar. Eu tenho amor. Você tem amor. Mas nós estamos falando de um Deus que é o próprio amor, a essência do amor. Então, não dá para se comparar. Por isso que o apóstolo Paulo falava, não dá para comparar. Não dá. Então, por isso que ele usou hipérboles, nem a maiores alturas, nem as maiores profundidades, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nada. O apóstolo Paulo usou as coisas mais... ainda chegou a citar o universo. Entendeu? Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é tudo. Entendeu? Tudo. Onde tem tudo, nada falta. Beleza? Bom, espero que eu tenha ficado, né, atingido aqui o objetivo de mostrar. Então, relaxa. Daniel era uma pessoa que amava Deus. Tá? Ele é uma pessoa que ele se esforçava em trazer Deus na vida das pessoas, Jesus Cristo e tudo mais. Entendeu? Ainda que ele tenha se perdido, ainda que ele tenha se encanado, entrado numa paranoia, entendeu? Numa esquizofrenia, tudo. Ainda que. Mas uma coisa certa, Daniel está garantido nos braços do pai. Tá? Juntamente com a sua esposa e seu filho. Tranquilo. Certeza absoluta. Isso eu não tenho dúvida, nem a Bíblia deixa dúvida alguma. Você viu aí que a Bíblia não deixa dúvida? Tá? O que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele fez mesmo, se fizeram com ele, se ele errou em ficar só falando da sociedade secreta e tal. Isso não cabe. Entendeu? O importante é que o Daniel deixou um bom nome. É lógico que há opiniões divididas, e não há opiniões divididas até mesmo sobre a questão do Filho de Deus. Como nós cansamos de dizer, nem Jesus agradou todo mundo. Entendeu? Só quem ama Jesus, né, sabe ter certeza absoluta que Jesus sempre agrada, mas os céticos, os críticos e tudo mais, fica aí procurando, né? Então, Jesus também nunca se preocupou com isso, em agradar todo mundo. Beleza? Então, a vida, Daniel, eu, qualquer um de nós, não vamos agradar todo mundo, vamos deixar a desejar, beleza? Mas quem nos avalia é Deus. E você quer avaliação melhor do que essa? Do apóstolo Paulo, dizer que nada nos separará do amor de Cristo, nada pode nos separar. Então, tranquilo. E você que fica escrevendo lá, dizendo que ele perdeu a salvação, presta atenção, assista esse vídeo aqui, tá bom? E aprende um pouco, para não ficar... Eu ia usar uma palavrinha aqui pela boca, não pode, né? Mas para não ficar falando besteira, tá bom? Porque uma cabeça cheia deixa eu pensar só um segundinho aqui. Uma cabeça cheia de... Deixa eu ver se pode falar a palavra titica. Será que pode? Vai acabar pela boca também saindo a titica. Entendeu? Titica fica mais leve, né? Beleza, então. Muito obrigado. Já deu seu like? Olha, eu era para ter falado isso no meio do vídeo, né? Quando você está assistindo, parece que o vídeo vai ficando interessante. Aí diz, dá seu like, se inscreva no canal, e eu acabei deixando para vocês verem que também meu objetivo não é trazer like e tudo mais. Daí se vocês quiserem, beleza? Tamo junto. Muito obrigado e um ótimo dia.